Escute com atenção. Eu tenho algo nessa manhã para compartilhar com você. Você tem falado ou já falou o que era certo no momento errado? Se a sua resposta for sim, fique comigo até o final desse devocional, que eu tenho certeza que no nosso repartir do pão de hoje, Deus vai falar profundo ao seu coração. Eu quero aproveitar esse início aqui do devocional, sempre falo isso no final, mas para te fazer um pedido. Se você puder, falta apenas 2 inscritos em nosso canal para que a gente possa conversar ao vivo, fazer lives, filmar, né, com outras pessoas, quadros aqui para o nosso repartir do pão, de maneira ao vivo a gente se conhecer. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Falta 2 pessoas apenas para começar a fazer live. E se você já é inscrito, compartilha com alguém, pede. Nos ajude aí para inscrever no canal, para que a gente possa compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas. Deus abençoe a sua vida. Sem mais demoras, vamos lá. É sobre isso que nós vamos falar no nosso repartir do pão de hoje. Fique atento, afinal, Deus fala a todo momento. O texto base para nós hoje é Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que Salomão está dizendo aqui, dentre tantas instruções que ele dá no capítulo 25, ele usa a alegoria de uma bandeja de prata, imagina, com maçãs de tamanho em real, feitas de ouro. Ele está dizendo, a palavra, ela tem um grande valor quando dita no tempo certo. Você não já viveu isso aqui não, que eu vou falar? Alguém falar algo para você e não era o momento, você falar assim, dentro de você, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Porque não era o momento, a palavra era boa, mas não era o momento de falar. Você também já fez isso? Eu já fiz, de falar uma palavra para alguém que não era o momento certo para dizer, ou também a nossa opinião, né? Não nos pediram a opinião naquele momento, nós acabamos declarando pelo anseio de falar algo, até mesmo com um coração puro de querer ajudar e instruir. O que Salomão está dizendo é que a palavra dita no tempo certo, ela é muito preciosa. Então eu queria compartilhar algumas verdades com você e eu queria que você gravasse no seu coração. Nem toda verdade precisa ser dita imediatamente. Deus quer usar os meus lábios e os seus lábios para edificar, transformar, para que vidas venham a ser curadas, e também quer colocar pessoas assim sobre a nossa vida. E como que eu faço isso, Diogo? Aprender a dizer palavras no momento certo, aprendendo a ouvir o que Jesus tem falado ao seu coração. A palavra do Senhor nos afirma que nós devemos ser longínquos no escutar e tardio no falar. Não é sobre não falar, é sobre falar no momento certo. Eu mesmo, no meu vínculo de relações, já fui questionado por que em alguns momentos eu não falo de maneira imediata. Porque eu aprendi isso com o Senhor. Nós podemos ver, observar e esperar o momento certo para falar. Às vezes, se você falar fora do tempo, você fala coisas que você não deveria dizer. Você usa palavras que você não deveria usar. Então, nós já falamos sobre o poder da palavra aqui no devocional. Até o Senhor, para falar conosco, tem um tempo certo para Ele liberar uma palavra. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Escute isso com atenção. 3 lições para nós sobre a palavra dita no tempo certo. Primeira, palavras certas trazem vida e cura. Palavras ditas no tempo certo trazem vida e cura. Deus usa palavras no tempo certo para curar pessoas cansadas. Provérbios 12:18, nós já passamos por ele, eu vou repetir aqui nessa manhã, diz: a língua dos sábios tem cura. Efésios 4:29, olha que coisa poderosa. Diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Antes de falar, acho que todos nós deveríamos fazer isso. Antes de falar, se faça uma pergunta. Minhas palavras estão no tempo certo para ser ditas? E segunda pergunta, o que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Se for edificar, diga. Se for destruir, guarde para você. Mas as palavras precisam ser ditas no tempo certo.
Segunda lição, o tempo certo é tão importante quanto a palavra. Eu costumo dizer que a maneira ao qual nós falamos e quando falamos, nós podemos ganhar aquele que nos ouve ou perdê-los. Então, a palavra dita no tempo certo é tão importante quanto a própria palavra. O que Salomão diz? Ele diz, a palavra dita ao seu tempo ela é preciosa. Ele está usando essa alegoria como maçãs de ouro em bandejas de prata. Com certeza, Salomão, que era um homem rico, tinha isso em sua casa, quadros, algo decorativo, né? Uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Ou seja, ele usa isso dizendo é muito precioso, não apenas a palavra, mas a palavra dita no tempo certo. Eclesiastes 3,7 diz, olha, há um tempo de estar calado e há o tempo de falar. Isaías 50, verso 4 diz, o Senhor me deu língua de instruídos para saber dizer boas palavras ao cansado. Ore antes de responder. Nem toda conversa exige uma resposta imediata. Eu falo para algumas pessoas à minha volta que o líder que anseia ou que tem em seu coração em todo momento liberar uma resposta para as perguntas que lhe têm sido feitas, ele tem tudo para fracassar. Porque há momentos que nós não precisamos dar uma resposta, há momentos que nós precisamos ouvir, se calar e pedir instrução e direcionamento ao Senhor. Terceiro e última lição para nós, Jesus é o maior exemplo das palavras no tempo certo. Jesus confortava os aflitos, corrigia os arrogantes e encorajava os abatidos, tudo no tempo certo e cada palavra com um propósito. João, quando vai descrever Jesus, ele vai dizer, olha Jesus, João capítulo 6, verso 68, só tu tens a palavra de vida eterna. Lucas 4, 22 diz, todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Busque não apenas liberar palavras, mas liberá-las no tempo certo e falar como Jesus, com amor, sabedoria e direção do Espírito Santo. Como, Diogo, que eu sei o momento certo de dizer algumas palavras, pedindo direcionamento ao Espírito Santo. A palavra no tempo certo tem poder para curar, restaurar, edificar e transformar. Ore antes de liberar palavras importantes. Evite responder quando estiver dominado pela emoção. Use palavras para encorajar alguém hoje. Aprenda a ouvir antes de falar. Peça que Deus coloque sabedoria em seus lábios. Eu quero usar esse tempo, o tempo Kairos de Deus, o de repente do Senhor hoje para a sua vida, aproveitar esse tempo oportuno para liberar uma palavra, que você venha ter um dia abençoado no nome de Jesus, que Deus possa trazer cura ao seu coração, sabedoria aos seus lábios, que a sua língua e a sua boca venha a ser instrumento de Deus para edificação, e que Ele coloque pessoas assim também à sua volta. Nós erramos. Eu já falei em momentos que eu não deveria falar, também já recebi palavras no momento que não deveria receber, mas devemos aprender com nossos erros e seguir fazendo a vontade do Senhor. Olha, Deus abençoe o seu dia. Quero te fazer um pedido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas. Nós precisamos de 2 inscritos apenas para começar a fazer live aqui e conversar e se conhecer e gravar quadros ao vivo aqui para também abençoar a tua vida. Então nos ajude aí nessa meta, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a tua história. Até o nosso próximo Repartir do Pão.